Bom dia, terceiros anos. Bom dia, terceiro A, B, C, D e E. Pessoal, ainda dando continuidade à matéria de vocês sobre o capítulo de tipagem sanguínea, né? Os grupos sanguíneos. E aí, a sequência é em relação a quê? A página 49. Eu espero que vocês tenham feito uma lida em casa, porque assim, eu costumo esquematizar, colocar os resumos do capítulo. É interessante que vocês anotem os cadernos de vocês. E aí eu fiz semana passada a introdução dos grupos sanguíneos, né? Explicando mais ou menos e colocando a tabela explicando cada um deles. E hoje eu vou explicar um pouquinho sobre sistema RH de grupo sanguíneo, que é o fator RH, que é aí onde a gente tem aquela dúvida da questão da doença da eritroblastose fetal ou doença do recém-nascido, né, que é uma característica sanguínea, de tipagem sanguínea. Então, quem está acompanhando pelo livro, na página 49, tem discriminando bem direitinho. Bom, o sistema RH de grupo sanguíneo, eu fiz só um esquemazinho explicando mais ou menos de que é que se trata. Então, cerca de 85% dos seres humanos possuem em suas hemácias o antígeno RH. Lembra que eu também passei para vocês uma pesquisazinha, muitos já enviaram para mim, que era uma das questões, era a diferença entre anticorpos e antígeno, né? Para que vocês compreendessem. Então, o antígeno RH são chamados RH positivo e que não tem antígeno são chamados de RH negativo. Aí está a explicação, vou colocar aqui, até bem aqui, o porquê. Tipo sanguíneo A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo e O negativo. Então, essa questão de símbolo, de sinais, vem relacionada ao sistema RH, que existe dois tipos, o RH positivo e o RH negativo. Só para que vocês entendam que o antígeno RH, eles são chamados de RH positivo, há presença de antígeno. E os que não têm antígeno são chamados de quê? De RH negativo. Eu explanei aqui a tabela, aí a tabela no livro de vocês tem, aqui eles costumam colocar a letra D. E por que eu coloquei a letra R? Do próprio termo RH. Então aqui são genótipo, Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho, grupo RH positivo, que há a presença do antígeno, né? Então a hemácia com antígeno e o plasma sem antígeno anti-RH. O genótipo Rzinho, Rzinho, então a gente tem uma característica de grupo RH negativo, que não há presença do antígeno, ou sem antígeno, e aqui há a participação de quê? De anticorpos. Essa tabelazinha ela é só para explanar, para que vocês compreendam mais ou menos a diferença, qual a importância do sistema RH no nosso corpo. Então eu coloquei lá uma observação 1, vejam só. Ao contrário dos antígenos do sistema BO, o antígeno RH ele não é encontrado em bactérias. E a princípio, um indivíduo negativo ele não possui anticorpos no plasma. Então, é através disso aí que eu vou explicar agora o porquê dessa questão da eritroblastose fetal. Quando a mulher engravida, e aí é necessário que, quando faz uma pilha de exames, a primeira coisa que o médico que vai fazer o prontuário, então a questão do pré-natal, a primeira coisa que pede é a tipagem sanguínea dessa mulher. Por quê? É aí onde a gente tem que ver essa realidade. A eritroblastose fetal, ou doença hemolítica do recém-nascido, que é chamada de DHRN, pode ocorrer em filhos de mãe RH negativa. Então, por exemplo, a mulher tem a tipagem sanguínea O, negativo, de preferência. E aí casa-se com um homem RH positivo, seja A positivo, B ou AB. E aí, quando faz o cruzamento e aí nasce o primeiro filho, normal. E aí, através da segunda gravidez, a segunda gestação, pode vir a criança vir
a apresentar essa característica da eritroblastose fetal ou doença hemolítica. Então, se o filho for RH negativo, é compatível com o dela, terá o mesmo padrão da mãe. Não haverá incompatibilidade entre eles. Então, só acontecerá incompatibilidade se a criança tiver o RH positivo. Então, eu vou explicar, apagar essa parte aqui, eu vou dar um espaçozinho para vocês baterem um print, para anotarem no caderno de vocês esse esquema, e aí eu vou apagar para explicar através de exemplos sobre essa questão da eritroblastose fetal. Bom, eu coloquei uma observação aqui 2, para acontecer a eritroblastose fetal é necessário que os respectivos genótipos ou fenótipos dos pais sejam o pai RH positivo, a criança RH positivo e a mãe RH negativo. Aí sim acontece a questão da eritroblastose fetal. Aí você pode me dizer, Roberta, mas quando é que a gente vai saber que uma criança nasce com essa doença, né? Doença do recém-nascido, que diga, hemolítica. Isso acontece devido a quê? Como eu falei, a mãe é RH negativo, ou seja, para isso ela tem que ser O negativo, né? E aí, quando o médico diagnostica, na verdade, pelo SUS ou particular, tem uma injeção que a mãe ela toma antes dos 3 meses da gestação, da gravidez. Para quê? Para que aconteça a questão dos antígenos, dos anticorpos em relação à questão da tipagem sanguínea dela, para que quando a criança for crescendo, aí sim tem a questão não é como se fosse uma barreira, mas a produção de antígeno e anticorpos, né? Para que evite essa criança vir a ter essas características e consequências futuramente. Então, por exemplo, isso acontece dessa seguinte forma. Aí, como eu disse para vocês, existe uma injeção que a mulher toma, né, para que evite e combata essa doença de eritroblastose. E aí, caso a paciente, a mulher não tome essa injeção, e por incrível que pareça, ela não é que seja tão cara, mas particularmente ela chega a ser R$350. Acredito que o SUS ele já libera essa injeção para as mulheres. E as consequências é que essa criança, quando não acontece esse tipo de injeção, que a mulher não procura fazer o pré-natal, acontece o seguinte, a criança pode nascer com anemia e icterícia, que é chamada, que é aquele amarelão, né, na pele da criança, pode vir a causar surdez e deficiência mental. E tem casos mais graves que a criança pode vir a óbito, né? Eu coloquei esse exemplo para que a gente entenda melhor essa questão da eritroblastose. Uma mulher pertence ao grupo sanguíneo A e casa-se com um homem do tipo sanguíneo B. Veja que aí ele só está dando a tipagem sanguínea. Essa questão de positivo e negativo vem repercutir em relação ao sistema RH, né? O casal tem uma filha com sangue do tipo O, aqui é O. Então, essa mãe é A, casa-se com um homem do tipo sanguíneo B. E aí casam e tem uma criança, uma filha do tipo sanguíneo O. Quando a gente vai fazer o cruzamento, se a criança nasceu do tipo sanguíneo O, é porque essa mãe não é 100% dominante. Então, ela é IA, I, cruzou com IB, I. Porque quando você faz o cruzamento, fica ó, IA, IB, depois IA, I, depois IB, I e por último I. Se vocês observarem, 25% dos 4 tipos de grupo sanguíneo, ó. AB, aqui é o tipo sanguíneo A, B e aqui é o tipo sanguíneo O. Então, aí nasceu essa menina, né? Já tem uma carinha. Nasceu essa menina do tipo sanguíneo O. Então, se essa menina vier a casar com um homem, então vamos, por exemplo, vamos supor essa menina, vou botar até aqui, ó, do grupo O, vinha a casar com um homem do mesmo genótipo do pai. Então, o genótipo do pai não é B. Qual a probabilidade de a ter filhos, um casal seja doador universal? Então, quem é que lembra? Eu coloquei na pesquisa de vocês
quem era receptor e quem era doador universal. Então, receptor, quem recebe o tipo sanguíneo AB. E o O é doador universal. Então, a pergunta é: se essa menina vier a se casar com um homem do mesmo genótipo do pai dela, qual a probabilidade de vir a ter filhos que seja doador? Então, é só a gente fazer o cruzamento aqui, ó. Então, vou passar a troca. B com O para ficar organizado. I cruzou com quem? I. Então, aqui são os seus genótipos, fica IB, I. Vejam que aqui dá 50% do tipo sanguíneo B e 50% do tipo sanguíneo O, que 50% corresponde a 1/2. Então, a probabilidade é 1/2 de vir a ser uma criança que seja doador universal. Aí você poderia me dizer, mas se essa menina for O negativo e o pai B positivo, então se ela é O negativo, significa dizer que ela consequentemente ela é RH negativo e o pai é RH positivo. Então a criança vai nascer com a eritroblastose fetal. É claro que não é na primeira gestação. Geralmente é a partir da segunda. Por que não é na primeira? No livro de vocês deixa bem claro e eu vou mostrar uma foto, bater uma foto e enviar para vocês. Porque é onde está a produção dos anticorpos e dos antígenos. Aí na segunda gestação não tem mais essa produção. Por isso que é mais fácil ter essa doença da eritroblastose na segunda gestação. Então eu vou apagar aqui, dar um espaço para vocês baterem um print. Espero que vocês tenham entendido, se não é só me procurar no privado. E aí eu vou dar continuidade ao conteúdo, ok? Então, meninos, vocês irão fazer a leitura detalhada, né, sobre esse conteúdo, que é bem peculiar, é bem interessante, principalmente quando eu fiz a pesquisa que eu perguntei se a maioria sabe a tipagem sanguínea. Muitos responderam que não sabem. Então, assim, um dos motivos sobre não só essa questão de vir a casar e ver se é compatível com o tipo sanguíneo dos futuros esposos ou futuras esposas, mas também a importância de saber o seu tipo sanguíneo é na questão de quê? De transfusão sanguínea, ou então de doação de sangue, né? Dando continuidade aqui, só para finalizar sobre o capítulo, eu achei interessante também porque a gente vai trabalhar muitos exemplos. Quando eu terminar de explicar isso aqui, eu vou colocar a atividade 5, que é resolução da apostila de vocês do livro. Terminando essa atividade 5 e fazendo a correção, eu passo um exercício de revisão geral para a gente poder aplicar a nossa provinha bimestral, certo? Então aqui, ó, o sistema MM de grupo sanguíneo está também relacionado ao conteúdo, né? São alelos implicados no processo, são codominantes, né? Um é dominante em relação ao outro, por isso que a representação das letras são maiúsculas e dominantes, por isso que é chamado de codominantes. Há 3 genótipos e 3 fenótipos. Então aqui é o genótipo do antígeno M, que representa o grupo M, LN é o antígeno N, LN é o antígeno MN. Então é uma representação de alelos codominantes e que eu vou passar exemplos na próxima aula relacionada a essa parte aqui. Quando vocês forem fazer a leitura, tá? Aí, o sistema MM de grupos sanguíneos, e bem aqui tem uma exemplificação sobre esse conteúdo. Alelos múltiplos em coelhos é o porquê do capítulo, quando ele diz assim: tipagem sanguínea, grupos sanguíneos e polialelia. Poli dá a ideia de quê? De vários, de muitos. Então, por isso que esse conceito polialelia muito está relacionado a quê? A característica de alelos múltiplos em coelhos. Por quê? Existem 4 características do que a gente pode encontrar entre coelhos. Eles podem ser selvagem, ou aguti, chinchila, himalaia e albino. E aqui está seus genótipos. Então há uma ordem hierárquica, né, do maior para o menor, onde o selvagem predomina, depois vem o chinchila,
Himalaia e albino. Aí você diz, Roberta, quando é que eu vou saber que o coelho é selvagem? Então, ele vai ter essas características. Cesão, ele é selvagem. Cezinho, ele é selvagem com a representação de chinchila, selvagem Himalaia e selvagem albino. Então, basta ele ter a letra maiúscula Cesão, ele já é selvagem ou agouti. Então, para ele ser chinchila, ele tem que ter dose dupla, né, ó, homozigótica. Eu acredito que vocês estejam entendendo por quê, ó. Para ser selvagem, ele vai repetir Cesão, aí ele vai ter o cruzamento com um chinchila, Himalaia e albino. Aqui, para ser chinchila, ele não tem mais o genótipo de selvagem, ele só vai ter o de chinchila e Himalaia. Quando for Himalaia, é CH, e quando for albino, vai ser essa representação. Então, tá aí também, explicando para vocês, ó, alelos múltiplos em coelhos, a leitura bem específica sobre o cruzamento. E aí, eu vou colocar aqui para vocês, do livro mesmo, não são todas as questões, na página 53, só a página 53 que eu vou passar para vocês. Eu vou colocar bem aqui, ó. Colocar aqui, ó, atividade 05, página 53, só resoluções, só resposta das questões. Resolução das questões. Então, vocês irão resolver a questão 1, a questão 2, questão 3, 4, questão 6, a questão 9 e a questão 10. Pronto. Então, pessoal, tá aí, ó, atividade 5. Por que, Roberta, atividade 5? Porque eu já tinha explicado para vocês. Cada atividade, das 5 atividades, cada atividade vale 2 pontos. E aí a gente gera a nota mensal. Roberta, eu não entreguei nenhuma, não tem importância. Quando você fizer todas as 5, pode enviar para mim via e-mail.